o que nós estávamos, na realidade nós estávamos já praticamente terminando, né? Então, a greve do dia 10, ela tende a ser fraca e a importância desse dia de paralisação, de manifestações, é iniciar um processo. Nós precisamos, se nós queremos efetivamente derrotar o golpe, nós precisamos colocar em movimento as forças organizadas da população, ou seja, os trabalhadores da cidade do campo, né? O MST tem tido uma participação de destaque, mas perto dos sindicatos, o MST não é uma força tão poderosa assim, né? A força organizada mais poderosa que tem são os sindicatos. Então, a gente deveria procurar trazer os sindicatos à luta, os trabalhadores organizados pelos sindicatos à luta, com seus métodos tradicionais de luta, ou seja, a greve, paralisação da produção. É uma forma de botar em xeque essa situação do golpe. Nós vimos que as mobilizações elas têm um efeito, mas elas não são suficientes para impor uma derrota. Quer dizer, nós temos que reiterar aqui a nossa tese fundamental desde o começo da luta contra o golpe. O que pode derrotar o golpe, que unifica toda a classe dominante, os empresários, latifundiários, banqueiros, etc. e tal, é uma resposta ampla, né, muito ampla, da população. E para que essa resposta seja ampla, é preciso que compareça à luta o setor mais poderoso, mais organizado da população, que é a classe trabalhadora. Quer dizer, é uma tese muito simples que nós estamos apresentando. Agora, para colocar em prática, depende de um trabalho muito sério. Nós levantamos aí, né, nós vamos levantar para discussão dentro do movimento também a ideia de que a gente deveria chamar uma plenária nacional de todas as organizações e militantes do movimento operário estudantil, da luta pela terra, das lutas democráticas, etc. e tal, para expandir o movimento, né? Uma plenária que tenha como único ponto o ponto da organização da luta contra o golpe. Essa que é a chave da coisa. Quer dizer, nós precisamos de um movimento que não basta você colocar 50, 100 mil pessoas na rua, que é muita gente, é extraordinariamente grande, é preciso que haja um movimento popular de conjunto. E para isso, né, é preciso que a gente coloque em jogo, coloque em movimento as forças mais poderosas dos sindicatos. Uma coisa que eu acho que também precisa esclarecer é o seguinte: há uma falta de confiança na capacidade política do trabalhador, né? Nota-se isso daí. Desde o começo, muita gente, nós enfrentamos várias vezes essas hesitações, onde o pessoal colocava o seguinte, que você não tem que lutar contra o golpe, simplesmente. Você tem que ter um programa que, ao mesmo tempo que lute contra o golpe, ataque também o governo da Dilma pelas coisas erradas que ele faz. Pode parecer para algumas pessoas uma política sábia, mas na realidade é uma política sem pé nem cabeça, contraditória. Porque ou você luta contra quem está querendo derrubar o governo, ou você luta junto com eles que querem derrubar o governo. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa meio absurda. Você tem que reconhecer, na realidade, que por motivos diversos, né, que poderiam ser objeto de análise, não vamos analisar aqui, o movimento operário popular, a esquerda, caiu numa posição extremamente defensiva e a ofensiva, a iniciativa política se encontra nas mãos da direita. Então não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. A primeira coisa que você teria que fazer, vamos supor que você considere que seja fundamental derrubar o governo da Dilma, né? Eu acho que é uma coisa um pouco abstrata demais na situação que a gente vive. Mas, enfim, se você está atrás de derrubar o governo da Dilma, você deveria primeiro derrotar os golpistas, tá certo? E depois, à medida que esse movimento, que está na defensiva e passa a lutar contra os golpistas,
passe a ofensiva, aí ele pode colocar o problema do governo da Dilma. Numa situação revolucionária, é isso que aconteceria. Na Revolução Russa, você tem, num dado momento da Revolução, um golpe, né, que coloca todo mundo na defensiva. Uma coisa básica que a gente tem que entender é o seguinte: quando há um golpe, quem está dando o golpe está na ofensiva, e você que está sofrendo o golpe está na defensiva. É uma coisa básica. É como futebol, né? Quem está com a bola e está vindo para o campo do outro está no ataque, e o cidadão que está no campo está na defesa. Você precisa parar esse ataque, recuperar a bola para passar para o campo de ataque. Não dá para atacar e se defender tudo ao mesmo tempo, só tem uma bola em jogo, finalmente. Na política também é uma coisa muito parecida com isso. Então teria que se fazer isso daí. É uma defensiva. Bom, por que eu estou colocando tudo isso? Pelo seguinte, porque o pessoal o que está por trás dessa ideia de que você deve levantar o ajuste fiscal, etc. e tal? Que é assim: se você chamar o trabalhador a se defender do golpe, ele não vai ter consciência política suficiente para se defender do golpe, porque na mente de muita gente o trabalhador é um idiota, um burro. Quer dizer, isso daí significa subestimar a classe trabalhadora. Se eu, tá certo, tenho a capacidade de entender que o golpe pode afetar profundamente o meu interesse e os meus direitos, o trabalhador tem a mesma capacidade de entender a mesma coisa. Eu não preciso apresentar para ele, né, como se ele fosse um peixe a ser fisgado, uma isca para ele morder o meu anzol. Eu posso ir diretamente para ele e falar: olha, se o golpe for vitorioso, eles vão aniquilar a CLT. Vão privatizar, vão fazer isso, vão aumentar o tempo para a aposentadoria. O trabalhador é uma pessoa racional como qualquer outra pessoa. É ser muito presunçoso acreditar que só uma elite social pode entender o que está acontecendo no país politicamente. O grande problema da classe trabalhadora nessa mobilização é que ninguém vai lá e fala para ele. Eu quero falar para você francamente: o governo PT é uma porcaria, o que vem aí não tem comparação de ruim. Tem que entender isso daí. E aí o trabalhador vai entender. Só quem nunca participou de um movimento operário pode acreditar que o trabalhador não vai entender isso. Tanto que a gente pode ver que quem começou o movimento contra o golpe, em termos de organização, não foram os deputados do PT, não foram os estudantes, foi a CUT. Por quê? Por que a CUT esteve na linha de frente? Porque os trabalhadores são politizados, porque os trabalhadores compreendem bem os seus interesses. O trabalhador leva uma vida difícil, ele não quer que a vida fique mais difícil. Ele, nesse sentido, é até mais prático do que uma pessoa de classe média. Porque a pessoa de classe média, como já tem uma situação mais estabilizada, ela pensa se seria, fica com uns cálculos assim que não tem raiz no mundo real. O trabalhador é bem mais concreto, ele fala: não, se acontecer isso aqui, a situação vai piorar muito. Então ele vai se mobilizar. O que é preciso é ir lá para organizar um movimento de trabalhadores. Os trabalhadores nas fábricas, nos locais de trabalho, nos bancos, nas garagens de ônibus, no correio e tudo mais, eles estão sendo pressionados pelas chefias, pelos patrões. Por isso que não tem mobilização. O patrão chega lá e fala, já vários companheiros que estão no movimento operário me falaram: você está dentro da fábrica, o patrão vem e fala assim: você é contra o impeachment? Você é ladrão também, você é corrupto também. Não é que o cara acredita nisso, mas ele é um trabalhador, ele está no local de trabalho, ele fica intimidado. Ele precisa sentir que há um movimento coletivo para ele sair e lutar contra essa situação. Isso daí é uma coisa mais ou menos evidente. O próprio movimento contra o golpe, ele ensinou, né, que você pode ter um movimento que seja totalmente centrado na questão do golpe. Que a luta política contra o golpe expressa
os interesses da maioria da população. Então nós temos que fazer isso daí. O movimento, finalmente, isso era uma coisa que tinha que ser verificada. Nós, do PCO, nós verificamos isso na prática. Que o movimento, nós levantamos, num primeiro momento, todo um programa, mas ficou claro que o programa, ele se expressa mesmo na questão do golpe. Que é isso que tem que ser colocado. O golpe, a luta contra o golpe, ela tem por detrás um programa. Não é que você não tenha que falar desse programa. Nós falamos várias coisas. Petróleo, papapá. Mas a própria luta política contra o golpe representa, né, esse programa. Sem a luta contra o golpe, esse programa é vazio. Ele não vale nada, ele não tem nenhuma importância. E até isso daí a gente viu num determinado momento do movimento contra o golpe, onde o pessoal queria colocar o problema do ajuste em primeiro plano, quer dizer, tinha medo de chamar a população para sair à rua contra o golpe, mostrou-se um erro total, porque o pessoal saiu à rua mesmo contra o golpe, mesmo tendo consciência de que a política do governo da Dilma não era uma política favorável ao trabalhador em geral. E agora voltam essas vacilações. Por que o pessoal começa a colocar o problema da eleição direta? Por que o pessoal coloca o problema da Constituinte, né, como sendo uma alternativa ao golpe? Porque eles não têm confiança de que o pessoal vai sustentar a luta contra o golpe. Se nós queremos vencer, nós temos que ter confiança de que, como aconteceu até agora, o pessoal vai sustentar a luta contra o golpe. Porque o golpe é o motivo que levou as pessoas a saírem à rua. E assim como levou um monte de gente a sair à rua, pode levar os trabalhadores à greve geral também. Porque o trabalhador não é feito de uma matéria diferente das pessoas que saíram à rua. Até porque muitos trabalhadores individualmente saíram à rua também, lógico. Então, eu acho que é importante a gente ter uma definição absolutamente clara desses problemas aí. Bom, companheiros, vamos ao debate. Lembrando que a gente continua sem internet. Vamos falar. Não é o caso de alguém organizar aí? Sim, a gente continua gravando, não é o caso de vir até o microfone para fazer a pergunta. A gente tem 4 perguntas na internet. O João Vitor que vai ler para a gente. Bom, ela pediu aqui para falar, já está. Tá. Se a senhora já quiser fazer, aqui no microfone, por favor. Na realidade, o que eu queria falar aí é que, sempre reforçando o que você fala, porque o golpe não é contra Dilma. O golpe é contra o país, é contra todo o esquema que nós estamos vivendo, quer dizer, é contra todo e qualquer direito do trabalhador. Porque, se não tivesse o trabalhador atrás, a Dilma podia ficar lá o resto da vida. Não interessa para eles. O que eles querem é realmente uma abertura, abrir os planos todos para realmente se apoderar de maneira efetiva para dar o golpe contra o trabalhador. Não é contra ninguém, é contra o trabalhador, é contra todo e qualquer cidadão também com relação à democracia, com relação às manifestações. Na realidade, é um golpe que isso, realmente a palavra é a palavra certa, é golpe. Mas não é contra Dilma, é contra nós todos. Principalmente contra o cidadão, contra a possibilidade de avançarmos com relação ao país e com relação às leis. Quer dizer, porque quando eles seguram e retrocedem, nós teremos que lutar depois para chegar onde nós estamos. Então, nós não podemos, eu não sei quem que falou, parece que foi o Boulos ou outra pessoa qualquer, que falou o seguinte: nem um passo a mais, nem um passo atrás, com relação aos direitos. É isso daí é que tem que ser fixado. Nós não podemos retroceder de jeito nenhum. Porque lógico que eles vão fazer de tudo para que
nós retrocedamos. Mas, se a gente fincar o pé realmente, talvez a gente não retroceda e possa ir para frente. Se a gente conseguir não retroceder, aí estamos com capacidade suficiente para irmos adiante. Eu acho que é um momento crucial que nós estamos vivendo, é um momento que é muito, muito importante, e eu acho por isso que realmente eu fico aqui concordando com tudo que você fala e realmente achando que é por aí. Só isso daí que eu queria falar. Não, perfeito. Só queria acrescentar uma coisa sobre o que você falou aí, que eu acho que está correto. Se o golpe é contra o direito do povo, o direito de todo mundo, o direito dos trabalhadores, mais cedo ou mais tarde, todos os trabalhadores vão tomar consciência dessa realidade, porque isso é uma realidade. O que nós temos que fazer é mostrar para eles essa realidade. Nós não temos que dar uma aula. Nós temos que chegar e falar, olha, veja, essa é a realidade, isso é que está acontecendo. E, logicamente, como o trabalhador é inteligente, pensa, é um ser racional, é um ser político, ele vai se dar conta de que essa é a realidade e ele vai se mobilizar. E nós temos que apostar as fichas da luta contra o golpe nessa mobilização, porque os trabalhadores são o setor mais poderoso da sociedade para enfrentar o golpe. Quer dizer, simplesmente essa ideia. O que o trabalhador precisa é adquirir a consciência daquilo que realmente está acontecendo. Nada mais. É isso que nós temos que ir, né, e falar, e chamar todo mundo a resistir ao golpe. Nós temos 5 perguntas na internet. A primeira é: Caro Rui, por favor, comente sobre a campanha de antecipação das eleições presidenciais no Brasil. Então, nós estamos totalmente contra isso daí, né? E, felizmente, né, pelas informações que nós temos, também a própria Dilma Rousseff também está contra e o PT se posicionou contra. Porque a proposta de antecipação das eleições é entregar o jogo antes do jogo terminar. É uma capitulação. Isso que é uma capitulação. Uma capitulação sem luta. Quer dizer, você entrega a partida porque o adversário está... Você acha na sua cabeça que o adversário é imbatível. Nós não podemos ter esse tipo de coisa. A palavra de ordem central nesse momento é: abaixa o golpe. O movimento ele tem que se reorganizar, ele está atravessando um período de redefinição, ele tem que se reorganizar em torno dessa palavra de ordem de abaixa o golpe. E eleições só se a situação mudar drasticamente. Inclusive, eu vou repetir uma coisa aqui que a gente falou várias vezes também. Até porque, se o golpe for se consumar, quem vai convocar as eleições são os golpistas. Em geral, em se tratando de eleições, quem convoca as eleições controla as eleições. É uma ilusão acreditar que o problema vai ser resolvido através das eleições. Eu vi que o Boulos tem defendido uma proposta que ele define como eleições diretas. Não entendi muito bem qual o intuito dessa proposta. Você poderia explicar um pouco melhor? Eu não sei se ele continua defendendo isso aí. Num primeiro momento, muita gente levantou o problema das eleições. O sentido é o seguinte. Esse aí eu acho que vale uma certa explicação mais profunda no que está por trás da proposta. Não num sentido conspirativo, mas qual é a ideia por detrás da proposta. O pessoal acha, em primeiro lugar, que se houver eleições, o Lula ganha as eleições. Até certo ponto, é um fato isso daí. O Lula é um candidato poderoso nas eleições. Só que tem que levar em consideração que, para chegar às eleições, vai ter que passar por inquérito policial na Lava Jato, julgamento no STF, esse mesmo STF que fez todas essas palhaçadas golpistas,
para ver se ele pode ou não pode ser candidato. Na hora dele ser candidato, vão aparecer 350 processos dizendo que ele não pode ser candidato. E quem vai decidir isso daí é o STF, é o Moro, é o, sei lá, os 3 patetas procuradores de São Paulo e tal, sei lá quem que vai decidir isso daí, mas você entra, né, num emaranhado de problemas aí, onde você vai ter que passar pelo funcionamento das instituições golpistas. Esse é o problema das eleições. Por exemplo, o pessoal que está propondo eleições não pensa o seguinte, que muito bem alguém pode chegar lá e pedir a interdição do PT. Que o Lula provavelmente não vai conseguir ser candidato. Que se o Lula não for candidato, o PT apresentar um segundo candidato também vai ser interditado. Que o cara pode ser, a candidatura pode ser cancelada no meio da eleição. Tem 1001 coisas. Está na mão das pessoas que deram golpe. É por isso que a gente falou, a eleição será controlada pelos golpistas. Então, meio que você escolheu um terreno de luta onde você sabe que você tem uma chance enorme de perder. É um erro gigantesco. Bom, por que a questão-chave é a seguinte, por que o pessoal insiste nessas coisas? Porque eles estão acostumados, e não é como eu falei antes, não é um costume de hoje. Eles estão acostumados a pensar em termos institucionais, como toda a população. A população ela teve uma época que, eu vou repetir um negócio que eu já falei, mas que eu acho que é importante. Tinha uma época que era assim, o trabalhador tinha um problema, se juntava e fazia greve. Já faz muito tempo que assim, o trabalhador tem um problema, ele vai na Justiça do Trabalho. As pessoas se acostumaram a depender das instituições, porque a organização e a luta popular se enfraqueceu muito. E mais do que todos esses aí, os deputados, os líderes partidários, eles só pensam em termos institucionais. Para eles, o mundo é o Congresso Nacional. Vocês não viram que a senadora Gleisi Hoffmann, quando o Congresso fez aquele espetáculo lá, ela falou que no Senado ia ser diferente? Até certo ponto ela tem razão. O Senado é diferente, porque no Senado, se aquele pessoal do Congresso é onça, no Senado é todo mundo tigre. Né? Por exemplo, o pessoal não acompanha muito, até porque perdeu o interesse depois da loucura do Congresso. Mas se vocês veem o desempenho do senador Ronaldo Caiado na comissão do impeachment, vocês podem ver que o pessoal que está no Congresso, inclusive o Jair Bolsonaro, é tudo pinto pequeno. O Ronaldo Caiado, faltou pouco para ele falar que ia mandar matar o Lindbergh ali, porque ele fez um discurso. Ele já começou tentando, o Anastasia e o Caiado já começaram tentando proibir o pessoal de falar em golpe. Quer dizer, o Senado é muito pior. Agora veja a senadora do PT, amiga pessoal da Dilma, não acho que é nenhuma má intenção, mas é uma mentalidade. Não, o Senado vai... Não. Então, quer dizer, o pessoal só consegue ver o problema do ponto de vista institucional. É assim, meio falta de versatilidade política por falta de uso de atribuições. Já nós aqui, nós somos um partido revolucionário. Nós não temos deputados, não que a gente ignore o que acontece no Congresso Nacional, a gente sabe o que acontece, mas nós não temos deputado, não temos vereador, e nós não temos nenhuma ilusão nisso daí. Né? Nós sabemos, inclusive, por experiência, que isso daí causa uma grande ilusão. Eu já tive a oportunidade de ver que o aparato do Estado dá à pessoa uma sensação de poder muito grande. Se você é prefeito, governador, presidente, parece que o mundo, você faz assim e as coisas acontecem, né? Eu já trabalhei nesse tipo de instituição, eu via como é que era. Ou vem uns coitados, eu trabalhei uma época numa prefeitura, então vinha uns pobres coitados lá reclamar que não tinha
não tinha calçada e meio fio na rua deles. Aí o prefeito chama o secretário de obras. Aí vem o secretário de obras. Fala para o departamento de obras colocar calçada. Você entende? É uma coisa assim que parece que você é dono do mundo. Então, as instituições têm um poder, têm uma fascinação nas pessoas. Só que a pessoa tem que entender que isso aí não vai acontecer nada. As instituições estão na mão do Cunha, do Temer, do Bolsonaro, do Heráclito Fortes, do Ronaldo Caiado. Essas são as instituições. É o Gilmar Mendes, o Teori Zavascki. Esse aí, não adianta insistir por aí. A única coisa que pode mudar a situação do golpe, e é isso que essa é a ficha que precisa cair para todo o movimento antigolpe, é a força da mobilização popular. Os trabalhadores paralisarem a produção contra o golpe, a gente interromper as estradas de funcionar, mostrar que o povo é forte. Então, eles estão vivendo uma ilusão. Por isso que eles ficam levantando essas coisas de eleições. Aí alguém poderia dizer o seguinte: bom, mas você fala porque você é o tal revolucionário profissional, é o seu ofício. Então, você está defendendo o seu peixe. Não é assim. Nós também, em determinados momentos, nós defendemos uma política diferente, porque, por um lado, era importante que o pessoal constatasse pela própria experiência, né, o que estava acontecendo. Segundo, porque não havia condições de fazer mais, mas agora a experiência está feita, o beco sem saída está claro, né? Nós não vamos chegar para alguém e falar assim: vamos entrar nesse beco sem saída para você ver que é um beco sem saída. Todo mundo sabe que é um beco sem saída. É ou não é? Que a gente poderia fazer. Bom, eu acho que é um beco sem saída, mas vamos lá, vou com você. Você vai constatar que não tem nada lá, que a rua está fechada, que nós temos que voltar. Poderia fazer isso aí, por que não? Afinal, nós temos que fazer com que a experiência popular se desenvolva. Nós não somos pregadores evangélicos, que a gente prega a palavra divina. A pessoa tem que aprender pelo que ela vê, pelo que ela constata, né? Bom, está constatado. Você pode sair por aí e falar para qualquer pessoa que o Congresso é um beco sem saída, que o Senado é um beco sem saída, que a Câmara é um beco sem saída, o Senado, o STF, tudo é um beco sem saída, a pessoa vai concordar. Porque há uma experiência. O movimento constatou isso daí. As lideranças partidárias, eles falaram, pode ser que no STF dê, pode ser, e tudo foi explorado. Não é que nós, por exemplo, não falamos assim, não vamos para a votação do Congresso. Falamos, vamos para a votação do Congresso, vamos ver o que dá. Não deu, acabou, já está feita a experiência. Isso daí é uma realidade. Então, quer dizer, o que é preciso é tirar os dirigentes do PT, eles têm que, do PT, do PCdoB, de todos os partidos, dos sindicatos e tudo mais, eles têm que perder essa fantasia. Mas, claro, é impossível. Não vai acontecer nada por dentro das instituições. Tem que botar o povo na rua. Tem que ter uma ação, né, no sentido mais literal da palavra, de características revolucionárias, quer dizer, uma ação contra as instituições. Não tem jeito. Não é que o PCO, como é revolucionário, vai optar pela revolução. Todo mundo tem que optar por essa ação revolucionária, porque não tem outra ação para tomar. Não tem outra ação. Inclusive, se a gente acompanha bem o que está acontecendo, a gente viu, os estudantes ocuparam a Assembleia Legislativa, nossa, a ferocidade da repressão lá é muito grande. Eles não estão mais brincando, eles não estão mais procurando manter as aparências. Já vai ter um enfrentamento entre as forças populares e as forças repressivas muito grande aí. Não adianta querer fugir da realidade. É sobre esse problema mesmo, porque o PT dá a impressão de que eles tentaram essas vias institucionais e viram que não deu em nada. E agora, a ideia deles aparenta ser que teria que meio que
sofrer as consequências do fato de que perdeu. É como se eles tivessem perdido uma eleição. Numa próxima eleição, quem sabe ganha. Exatamente. Eu inclusive, acho que eles não têm a expectativa do STF agora, que poderia ajudar. Meio que está... Depois também da palhaçada que eles fizeram, seguraram a posse do Lula, seguraram o Cunha até agora. Deu para ver mesmo, ao contrário do que a imprensa falava de que o STF era do PT, eles não são do PT merda nenhuma. É tudo gente da direita. Agora, da maneira como você apresenta a coisa, daria a impressão de que os ataques que vão acontecer, eles abririam um período revolucionário. Que a gente, inclusive, coloca o problema da mobilização popular, porque a via institucional... Está bloqueada. Está bloqueada. Eu acho que um problema que paralisa o PT, e tem paralisado, e paralisou, no certo sentido, todo mundo, porque após a derrota da Dilma, abriu-se mesmo um período de meio depressão. Todo mundo olha e fala, puta merda, e agora, né? Eu acho que o prognóstico posterior é que daria força para as pessoas se jogarem numa mobilização mesmo. Eu mesmo fico pensando, né? Com o nível de ataque que o Temer já se pronunciou, e eles nunca falam tudo, né? Eles falam só um pedacinho pequeno. Mostra a parte boa da coisa, né? Quer dizer, a ideia seria mesmo, na medida que eles colocarem a máquina em movimento, não pode ser que as pessoas, que a classe operária, inclusive a classe média, vai aguentar calada o tamanho do ataque. Agora, também, eu fico considerando se, na medida que o PT perdeu nesse momento aqui e está muito deprimido, se o golpe teria condições mesmo de se instalar. A maneira como você apresenta a coisa daria uma certa segurança de que vai se abrir uma situação pré-revolucionária, revolucionária, e que a ideia da consolidação do golpe estaria muito afastada, né? Então, eu acho que a gente tem que diferenciar a proposta de ação política do prognóstico geral. Então, por exemplo, vai haver uma mobilização revolucionária? Vai se abrir uma etapa pré-revolucionária? É uma incógnita. Agora, do ponto de vista da ação prática, uma coisa está clara. Há muita gente que é contra o golpe, muita gente. Essa gente está buscando um caminho, e o único caminho existente é o de uma mobilização contra as instituições, ou seja, revolucionária. São duas coisas diferentes. Então, nós temos que dizer, esse é o caminho. Você quer lutar contra o golpe? É por aqui. A única estrada que está funcionando nesse momento é essa aqui. Vamos lá. Agora, lógico, as duas coisas são interligadas. Se você tem um desenvolvimento da luta contra o golpe, a tendência é que a situação vá ficando cada vez mais revolucionária. Agora, em que prazo isso vai acontecer é uma coisa imprevisível. Por exemplo, quando a gente começou a campanha contra o golpe, não dava para você ver claramente que você ia ter manifestações como a gente teve na véspera da votação do impeachment. Não parecia, não se revelava no movimento aquele impulso, né? Mas isso aconteceu. Eu lembro bem os primeiros passos. O primeiro grande passo da luta contra o golpe foi o 1º de maio do ano anterior. O espírito que havia naquele 1º de maio era o seguinte: nós temos que resistir, não podemos ser derrotados, não podemos deixar, eles vão fazer. Era um espírito de muita insegurança que havia no 1º de maio. Muita confusão também com relação a quais seriam as bandeiras.
Se tinha que falar em golpe, se não tinha que falar em golpe, aquela coisa toda. A partir daí o movimento foi se afirmando, foi se consolidando. Bom, há também um problema que é o seguinte, há uma relação complexa entre as direções e o movimento, que precisa ser observado. Por exemplo, se você for fazer uma caracterização geral, a tendência é falar que todo partido que se apoia sobre as instituições do regime, que não é contra o capitalismo de fato, como é o caso do PT, por exemplo, ele tende a capitular diante da pressão dos adversários. Mas isso é uma caracterização geral. A vida é mais complicada do que a caracterização geral, que serve como um guia para você entender. Tem que ver. Dentro do PT e dentro da CUT há muitas posições e há muita confusão e muita fluidez, né? Então isso daí é uma coisa complexa. Por exemplo, é interessante a gente ver que o setor mais conservador, digamos, do movimento contra o golpe, que é a própria Dilma Rousseff, que é governo, né? Tem que levar adiante política de governo, fazer acordo, tentou fazer acordo com o Cunha, com o PMDB, um monte de coisa. É o setor mais conservador. O pessoal na rua odeia o PMDB, né? Ela foi muito concreta. Não vou renunciar, né? E não sou a favor de chamar eleições, não vou chamar eleições. Você vê que a coisa é complexa. Uma caracterização geral não serve para... Então nós temos que ver tudo isso daí. Agora, qual deve ser a nossa... Onde é que nós devemos colocar o nosso esforço? Onde a gente colocou no primeiro lugar. Porque o PCO, por exemplo, ele não ficou numa política de lobby. Ele não foi lá conversar com o Rui Falcão, com o Lula, com o Wagner Freitas, como conselheiro do pessoal que eles têm que fazer A ou B. Nós fomos para a rua. Nós pregamos cartaz contra o golpe. O primeiro cartaz contra o golpe que foi pregado foi nosso. Quando o pessoal do PT tinha medo de sair à rua, a gente saiu à rua com o nosso boletim. O que a gente pensou? Porque nós não somos um partido delirante, né? Estilo seita religiosa milenar que acha que o mundo vai ser modificado pelo esforço místico de alguns. Nós falamos, nós temos condição de fazer uma agitação que tome conta do país contra o golpe, mas nós temos condição de fazer outra coisa. Nós temos condição de mostrar para um monte de gente que é possível fazer essa agitação. A hora que o pessoal viu que tinha um grupo que pregava cartaz, que distribuía panfleto, muitas outras pessoas começaram a fazer igual. Foi a nossa contribuição. Nós não fizemos tudo, mas nós fizemos a nossa parte, que é uma coisa possível de fazer. É o que nós temos que fazer agora. Eu acho que nós temos que ir para várias categorias profissionais, e na rua também, nós temos que pregar cartaz, distribuir panfleto, conversar com os trabalhadores. O nosso método qual que é? Conversar com o trabalhador. Mostrar, explicar. E isso daí vai atrair outras pessoas para fazer a mesma coisa, tenho certeza absoluta. O pessoal vai começar a fazer, vai nas universidades, vai nas empresas, chamar o pessoal, vai na rua. E aí, à medida que outras pessoas comecem a fazer, isso vai provocar uma mudança em todo o movimento, de baixo para cima, que é a nossa expectativa. Nós não temos uma política de hostilidade com as direções, não. Nós procuramos manter uma boa relação com todo mundo. Nós sabemos que nós temos uma coisa em comum que é muito importante com essas direções. Todo mundo está preocupado com o que vai acontecer. Eles podem pensar, nós podemos pensar bem, mas a preocupação deles é real. Por exemplo, o Ministério Público de São Paulo já pediu para a Lava Jato a prisão do Lula. Então, eu imagino que o Lula e um monte de gente no PT que acha que o Lula é o maior líder político que o Brasil já teve, está preocupado com isso. Nós também estamos preocupados. Nós temos isso em comum. Então, nós achamos que
essas iniciativas gerais, elas influenciam todo mundo, que é possível influenciar. Eu acho que a gente deveria pensar nesse sentido, né? Veja, uma coisa também que a gente deve acrescentar com relação a esse problema é o seguinte. Em geral, as direções dos partidos de esquerda nessa situação, elas ficam num estado de indecisão e fluidez extremamente grande. Muitas vezes eles não sabem, absolutamente não sabem como fazer as coisas. Então, como nós não somos um partido que está aí com todas essas contradições, nós temos que fazer. Nós sabemos o que tem que fazer, nós temos clareza, nós temos um programa definido e nós temos que fazer. Esse é o nosso papel, e pode ser um papel pequeno em tamanho, mas muito importante do ponto de vista do significado. Agora é a última pergunta. Rui, você pode comentar sobre o novo prefeito muçulmano de Londres, do Partido Trabalhista? Isso é uma conquista da classe trabalhadora? Então, bom, não sei se é uma conquista da classe trabalhadora. O que eu sim sei sobre esse problema da eleição de Londres, que não tem muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui, mas é interessante, é o seguinte. Primeiro que esse é o segundo fato que acontece, nós temos que pegar os fatos. O primeiro fato, o que foi? A vitória do candidato da esquerda para a presidência do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn. Então, uma coisa que está absolutamente clara é que isso aí mostra que o que está acontecendo dentro do Partido Trabalhista, que está acontecendo em todos os países da Europa, é uma enorme pressão geral à esquerda dentro desses partidos. É uma coisa muito significativa, né? Depois da vitória dos conservadores, que foi uma vitória até, não diria acachapante, mas significativa na eleição, ganhar um cidadão que é muçulmano, a prefeitura de Londres, é uma reviravolta muito grande, né? A derrota do Partido Conservador é enorme. É uma derrota, assim, é como se o eleitorado fosse mostrar para o Partido Conservador que eles desprezam a ideologia do Partido Conservador. Então, eu não só vou eleger uma pessoa de oposição. É como se na terra da Ku Klux Klan elegesse um negro, né? Para mostrar que eles realmente não gostam do outro partido. É a primeira vez que acontece isso daí na Europa. Numa cidade importante como Londres. Londres é uma das cidades mais importantes do mundo. Isso daí sem dúvida nenhuma, mostra um aprofundamento da luta de classes na Inglaterra. O Partido Conservador, ele ganhou as eleições, né? Isso daí provocou uma mudança interna no Partido Trabalhista, onde ganhou a esquerda, e agora o Partido Trabalhista ganha a Prefeitura de Londres como muçulmano. Eu acho que a vitória dele se deve, não é também uma vitória, ela tem esse significado geral, mas tem um significado específico também, que é o seguinte, Londres, né, para quem conhece um pouco a cidade, sofreu nos últimos anos, com toda essa política neoliberal, uma transformação populacional muito profunda. Se você vai para Londres, ela já não é uma cidade inglesa. Ela é uma cidade muito cosmopolita e uma parte significativa da população é de imigrantes e filhos de imigrantes estrangeiros. Esse cidadão que ganhou é filho de um motorista de ônibus paquistanês. Não só que ele é muçulmano, como que ele é de origem humilde. Ele mora em um bairro humilde da Inglaterra. Então, quer dizer, o fato dele ter ganhado significa que uma boa parte da população pobre e trabalhadora de Londres, hoje em dia já é de origem estrangeira. Mostrando para o Partido Conservador que
o branco, o anglo-saxão, não domina a cidade de Londres. Principal praça financeira do mundo todo, né? Uma coisa muito significativa. Mas tem esse significado geral. É um deslocamento à esquerda e a gente deveria esperar que logo, logo a classe operária britânica entrasse em luta também. Há uma decomposição dos partidos, né? E esse fato é um sinal da decomposição. Está empurrando os partidos, digamos assim, social-democratas, tipo o Partido Trabalhista, para a esquerda. Eu acho que nós vamos ver mais coisa ainda nesse negócio. Os conservadores tentaram derrubar o Corbyn. Agora, essa vitória é uma vitória do Corbyn. Eu vi no noticiário lá, ele estava lá, junto com um sorriso de orelha a orelha, junto com o paquistanês que ele elegeu lá. E eu acho que dessa vez, aqui é mais uma hipótese, né? Eu não tenho absoluta certeza, mas eu tenho a impressão que dessa vez o Partido Conservador, perdendo as próximas eleições, ele vai afundar definitivamente. Ele está resistindo à morte dele. Esse partido já morreu faz tempo, né? Está resistindo à morte dele. Eu acho que ele vai aprofundar. No que ele será substituído por um partido mais direitista, né? Tipo do UKIP e tal. Acabou tudo? Tá, tem um carro. Boa tarde. Acho que você já falou a respeito, mas cheguei um pouco depois, inclusive li a respeito ontem. Queria que você nos dissesse a sua análise sobre o afastamento do Eduardo Cunha, que isso pode alterar, ou se não vai alterar nada, se é uma cortina de fumaça, em relação aí ao plano golpista. Rapidamente, eu falei de fato no começo, mas rapidamente, recapitulando aqui, né? Eu acho que, primeiro, mostrou que o STF é uma instituição totalmente envolvida no golpe, esse é o primeiro fato. Segundo fato é que a medida foi tomada porque há uma pressão muito grande contra o golpe. Então, eles precisam tomar medidas para salvar as aparências no golpe. Finalmente, nós temos que lembrar, por incrível que pareça, né? Hoje parece uma coisa surrealista, mas o golpe todo foi feito sob a cobertura da moralidade pública. Então, o Cunha era demais. Diante da possibilidade dele assumir a presidência, o STF foi obrigado a agir, né? Aparentemente, eu expliquei isso daí, uma ala não ficou satisfeito com a ideia que era impedir o Cunha de assumir a presidência só. E aí houve um certo conflito, porque o STF está dividido numa série de coisas, né? E eles acabaram suspendendo o Cunha de um modo geral. Eu interpreto esse conflito entre duas alas do STF da seguinte maneira, que uma ala está disposta a levar adiante o golpe sem ligar para as aparências. E a outra ala, por motivos que é difícil a gente saber exatamente, acompanha os golpistas, mas não está disposta a fazer qualquer tipo de negociata louca que um Gilmar Mendes, um cidadão lá são capazes de fazer, um Fux. Então houve essa crise, né? Acho que isso daí caminha para um acordo, não é... uma coisa que eu acho que é importante entender é o seguinte: derrubar a Dilma, derrubar o Cunha são coisas diferentes. A Dilma está sendo derrubada por uma maioria golpista. O Cunha, ele faz parte da maioria golpista. Então, a derrubada dele tem muito pouco significado. Amanhã ele volta aí, se o golpe sendo bem sucedido, e não tem maiores consequências. É o que aconteceu, por exemplo, no Egito. No Egito, o Mubarak foi julgado e pegou uma pena puramente aparente, porque ele foi julgado pelos cupinchas dele. Julgaram só para salvar as aparências, né? E uma coisa muito significativa é o seguinte: ao fazer isso daí, né, explicar um negócio, acho que eu não expliquei bem na primeira vez, aproveitar a pergunta para explicar.
Quando você tem uma crise, né, dois lados estão se enfrentando, começa a aparecer problemas. Se o golpe tivesse acontecido sem resistência, os problemas do golpe não apareceriam. Mas como há uma resistência muito grande, começam a aparecer problemas. Por isso que é uma lei da vida política que você nunca deve entregar os pontos. Mesmo que você soubesse que você vai ser derrotado, que não é muito fácil de saber, você deveria chegar e falar assim, eu vou ser derrotado, mas a pessoa vai pagar caro por essa derrota. E isso daí vai ser um trunfo no futuro para a continuidade da luta, tá certo? Que é o que está acontecendo aqui. Como há resistência, eles são obrigados a fazer coisas complicadas, que revelam as contradições. Então, o STF ele caiu numa situação que é aquela situação que você cobre um santo e descobre o outro. Então, eles resolveram o problema do Cunha, quer dizer, que não vai substituir o Michel Temer, mas eles revelaram também que toda a operação feita pelo Cunha foi puro banditismo. Todo mundo está falando isso agora. Bom, mas se ele é bandido, então e o impeachment? Estão pedindo anulação, tem uma pressão e tal. Isso aí cria uma contradição muito grande. Involuntariamente, eles jogaram lenha na fogueira da luta contra o impeachment. Para não abrir um flanco muito grande, eles tiveram que fazer uma operação que abriu um flanco também grande, menor que aquele. Quer dizer, não deu para fechar todas as brechas, o que é importante considerar, né? Agora, é importante repetir, nós estamos diante de uma quadrilha nesse STF. Porque só uma quadrilha, aí não é uma pessoa, só uma quadrilha poderia fazer o que eles fizeram no caso desse Cunha. Uma quadrilha, tinha que ser processado por formação de bando e quadrilha. O Teori Zavascki, ele está com o processo do Cunha desde dezembro, 5 de dezembro, se não me engano. Ele ficou lá com o processo debaixo do braço durante todo o período do impeachment e ninguém... Porque, vamos supor que eu sou ministro do STF, eu levanto lá e falo, não, para um pouquinho. Vai votar o impeachment. Primeiro tem que discutir o processo do Cunha aqui. É uma coisa elementar. Ou então falar, o STF não tem nada a ver com o impeachment, não vão mexer, que seria o correto do começo, né? Eles tomaram uma série de medidas para ajudar o impeachment. Agora, colocar na pauta o processo do Cunha depois do impeachment, veja, se tem alguém lá que é contra o impeachment, então esse cidadão ele precisa fazer uma profunda reflexão sobre a vida dele, porque ele é cúmplice. Ali não tem ninguém inocente e ficou demonstrada a situação agora. A desmoralização é total. Mais uma coisinha que eu falei, que eu acho que é importante, é o seguinte. O STF, como a gente já falou várias vezes, mas agora está tocando nos pontos fundamentais da situação política. Ele se transformou numa instituição acima do regime político. Quer dizer, eles agora decidem quem que vai presidir a Câmara, quem que pode, quem que não pode, quem que pode ser deputado, quem que não pode ser deputado. Não sei, isso aqui já... É o que eu falei na coisa, né? Pode parecer bom que eles tiraram o Cunha, mas não é verdade, é ruim, é péssimo. Porque só uma coisinha, eles arrogaram para si mesmos um poder que eles não podem ter. Quem vai saber o que vai acontecer diante da marcha da situação? Eles são capazes de tirar o Temer, pôr o Aécio Neves, sei lá. Eles podem fazer qualquer coisa do jeito que eles estão indo. É o seguinte, eu vi também rapidinho, que eu fiquei sem computador, o computador deu problema, eu fiquei sem dia, uns dias sem computador. Então, eu fiquei que o Lewandowski e o Marco Aurélio de Mello, eles iam entrar com alguma coisa, eles
Eu sei o que aconteceu. Sei, mas eu sei o que falaram, o que aconteceu. Não sei se aconteceu assim. Não, o que aconteceu foi o seguinte, que disseram, né? Tô vendendo peixe pelo preço que eu comprei, porque eu não sei, eu não estou lá no STF. O que a imprensa transpirou. A ala direita do STF queria aprovar um processo dar uma sentença sobre a base de um outro processo contra o Cunha, que seria mais suave, onde ele só seria afastado da possibilidade de substituir o Michel Temer na presidência. Quando o Marco Aurélio de Mello e o Lewandowski souberam disso daí, o Lewandowski colocou na pauta de votação o processo anterior, que é da rede de sustentabilidade, que pedia a suspensão do Cunha. E aí, diz o jornal, foram todos forçados o Teori Zavascki foi forçado a dar a cautelar, né? Porque ele não poderia, se ele se negasse, a situação ia ficar mais feia ainda. Agora, não sei se é fato. Isso aí, a história serve para mostrar que existe no STF os bonzinhos e os mauzinhos. Só que os bonzinhos deixaram o Teori Zavascki sentar com aquela toga dele enorme em cima do processo durante 4, 5 meses. Então, contra o Lula foi a... Pode ser. Tudo é possível. Mas eu acho também o seguinte, ser juiz do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Federal, o cidadão tem que estar preparado para essas coisas. Se ele vai ceder diante de ameaças de morte e chantagem, eu acho que ele devia ser juiz de primeira instância. Ou nem ser juiz, porque o de primeira instância também é ameaçado e pode sofrer as consequências. Eu acho que a pessoa, para sentar lá, precisa ter um pouquinho mais de coragem pública, né? Tudo bem que as instituições são uma porcaria, mas, digamos assim, há um padrão. Se você é juiz, você recebeu a incumbência de votar de acordo com a sua consciência. Cidadão ameaça, você fala, leva a família para o Haiti, põe numa fortaleza lá e vota, você entendeu? Mas isso... Não, tudo bem. Se é esse negócio, ele chama PM, pô. Ele é um juiz. Não, se eu fosse juiz, eu não sou juiz, eu não sou a favor da PM, mas se eu sou juiz e vem uma cambada na frente da minha casa me ameaçar, eu chamo a PM. Eu ligo pro... Lógico, pô. Você é um juiz. Você pode chamar a polícia, você tem poder de comandar a polícia. Pega a PM, que é super boazinha aí, fala para trazer bastante gás de pimenta, cacetete de madeira de preferência, não de borracha, né? Bala de borracha e bala de verdade e espalha a vagabundagem lá. O cara vem com o megafone, tudo bem. Senão a gente não para hoje. Vou só convidar todo mundo para a atividade que a gente vai fazer à tarde, às 15 horas, que é a palestra que o Hugo vai dar, o fascismo e as frentes populares, que é uma introdução à 38ª Universidade de Férias que a gente vai fazer em julho. E o nosso bar aqui em cima vai estar servindo almoço, lanche, doces, enfim, para não precisar sair. Então, quem quiser já ficar por aí,